بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه وبسند متصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنهم قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca onde o imam deve se posicionar quando dirige a oração fúnebre sobre os mayyit. Onde o imam deve se posicionar? É do lado da cabeça, é do lado dos pés, é no meio? Onde o imam deve se posicionar? Este é o tema que iremos abordar hoje. Temos um hadith longo e um hadith curtíssimo. Vamos começar com o hadith curto e depois passamos para o hadith longo, que também tem um conteúdo extremamente importante e relevante para a percepção do assunto em epígrafe. O primeiro hadith foi narrado por Samurah bin Jundub, radiyallahu anhu. Ele diz que eu rezei atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam e se tratava de janaza de uma mulher que havia falecido por causa de nifas. Morreu por causa do derramamento do sangue pós-parto. Portanto, houve muito sangramento que isso lhe causou a morte. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat sobre esta mulher e o profeta sallallahu alaihi wasallam posicionou-se no meio da mulher, quer dizer, na parte da cintura da mulher, tendo janaza em frente, e fez o salat janaza nesta posição. Portanto, fica claro onde que o imam deverá se posicionar quando for uma mulher. E se for um homem? Nós vamos ver que existem outras narrações em que as posições mudam. Portanto, tem um hadith longo que não vamos entrar na parte do texto árabe do próprio hadith, vamos simplesmente explorar a parte que nos interessa neste tema de hoje. O hadith é narrado por Nafi Abu Ghalib. Ele disse que eu estava no Sika al-Mirbad, que é um lugar em Kufa, e passou um janaza acompanhado por um grande número de pessoas. Então as pessoas disseram, é um janaza de Abdullah ibn Umayr. Então ele diz que eu segui este janaza e de repente vi um homem que estava vestido de uma roupa fina, montado numa mula pequena. Tinha um pedaço de um pano na cabeça para se proteger do sol. Portanto eu perguntei, quem é este homem importante? Então as pessoas responderam que Anas bin Malik. Anas bin Malik era um sahabi, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que havia servido o profeta sallallahu alaihi wasallam por 10 anos. Ele foi para acompanhar o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda pequeno. Portanto, quando o janaza foi colocado no chão, Anas radiallahu anhu ficou de pé e dirigiu a oração fúnebre sobre este janaza. E ele estava imediatamente atrás de Anas radiallahu anhu. Quer dizer, o narrador estava imediatamente atrás de Anas radiallahu anhu. Ele disse que não havia nenhum obstáculo entre eu e Anas radiallahu anhu. Então ele diz que Anas ficou perto da cabeça do mayyit e pronunciou 4 takbirs. Portanto, não prolongou a oração, nem apressou. Depois, Anas radiallahu anhu foi sentar-se. Então disseram, Abu Hamza, que era um alcunha de Anas radiallahu anhu, está aqui um janaza de uma mulher ansari. Então trouxeram esse janaza junto de Anas radiallahu anhu e este janaza havia uma estrutura, né, de uma cúpula verde sobre o janaza. Então colocou-se em frente, Anas radiallahu anhu colocou-se em frente a sua parte inferior da cintura e conduziu a oração fúnebre sobre ela. Quer dizer, parou também na cintura desta mulher e fez o salat janaza.
Portanto, a oração em si foi exatamente como Anas fez para o janaza de um homem. Portanto, aqui que deve ficar claro que como foi feita este salat janaza, quando Anas radiallahu anhu como dirigiu esta oração para uma mulher. O salat em si foi feita da mesma forma, o salat foi feito da mesma forma como Anas radiallahu anhu fez para a mulher, mas a única diferença é que quando ele fez para o homem, Anas radiallahu anhu ficou do lado da cabeça. Portanto, depois Anas radiallahu anhu sentou-se e Al-Ala bin Yazid perguntou, disse, Abu Hamza, ou Abu Hamza, que era também alcunha de Anas radiallahu anhu, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fez oração fúnebre sobre um janaza como tu fizeste. Então, quis dizer, assim com 4 takbires como tu fizeste, e colocando-se em frente à cabeça de um homem, não é? E a parte inferior de uma mulher, quer dizer, para fazer salat janaza para um homem, ficar lá da cabeça, e quando se tratou de mulher, ficar no meio, Anas radiallahu anhu respondeu, sim. É assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. E ele ainda perguntou, Abu Hamza, tu combateste com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Ele respondeu sim. Portanto, e o hadith continua. Portanto, fica aqui claro, em primeiro lugar, como se posicionar no salat janaza quando estiver a fazer, seja salat janaza de um homem ou uma mulher. Alguns detalhes que vêm neste hadith, portanto, no hadith de Anas radiallahu anhu, incidente de Anas, vem que havia uma estrutura de cúpula verde sobre o janaza da mulher. Mas Anas radiallahu anhu permaneceu em frente à sua cintura e não à frente à sua cabeça. Anas radiallahu anhu, a razão que fez com que Anas radiallahu anhu ficasse na cintura era seguindo o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que colocava-se na cintura, parte da cintura, ao dirigir o salat de uma mulher. E não se importou com a estrutura que ocultava a própria mulher. O que quer isto dizer? Quer dizer, nos primórdios do Islã, não tinha uma estrutura, uma cúpula, não é, do janaza. Era simplesmente colocado o janaza, assim, o mayit, com o kafan. Portanto, parecia que estava aparente o corpo da mulher. Portanto, Anas fez isso, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso, para cobrir a parte privada da mulher, quer dizer, em particular, a parte central da mulher. Do homem, e parava do lado da cabeça. Mesmo existindo uma estrutura que já cobria, não havia hipótese de ver os contornos do mayit. Mesmo assim, Anas, seguindo a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, manteve-se na mesma posição. Aqui nós vemos o segundo aspecto que podemos aprender, é a diferença que existe, diferença de opinião que existe entre os sábios sobre onde o imam deve ficar quando lidera a oração fúnebre. Imam Ahmad e Imam Abu Yusuf sustentam de que o imam deve ficar em frente à cabeça do homem e está na cintura de uma mulher, assim como as narrações, ou por outra esta narração de Anas radiallahu anhu. Enquanto que Imam Abu Hanifa e os seus seguidores defendem de que o imam deve colocar-se em frente do peito do mayit, quer seja homem ou mulher. Imam Abu Hanifa é desta posição. Imam Malik radiallahu anhu é da opinião de que o imam deve colocar-se em frente da cintura do homem e à frente dos ombros de uma mulher, conforme consta do Aun Ma'bad. Portanto, esta é a posição dos ulama relacionado aonde o imam deve se posicionar quando liderar o salat janaza. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.